Paz, meus irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Hoje nós vamos começar nossa primeira aula sobre os dons ministeriais. Peço perdão se tiver um pouquinho de barulho, é porque o meu ventilador tá ligado. Mas a gente vamos ser bem, como é que eu posso dizer, diretos, específicos. Vou estar passando algumas aulas aqui e nós vamos estudar. Hoje nós começaremos uma jornada ministerial. E a primeira aula é sobre os dons ministeriais, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, a primeira questão aqui a gente precisa entender sobre os dons ministeriais. Existem diversos dons, ok? Aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre cada um deles especificamente, mas aqui Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 12, que somente aqui a gente já viu vários dons. Primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, depois dons de socorro, depois dons de governos e variedades de línguas, ok? Só aqui tem 8 e tem muito mais dons, né? Aqui ele deu 8, nomeou 8. A primeira coisa que a gente precisa aprender, que os dons, o que é o dom? O dom é uma ação divina, é uma dádiva de Deus, é um presente que Deus te dá. O dom é uma dádiva, é um presente que Deus colocou dentro de cada um de nós. Todos nós temos um dom, pelo menos um dom, todos nós temos, ok? A segunda coisa importante que a gente precisa ver é a ação de Deus na igreja. Para que existem os dons, pastor? É a ação de Deus. O dom é onde cada um de nós vai operar dentro do corpo. Cada um de nós vai cooperar com aquilo que Deus colocou dentro de nós. Então a primeira coisa que a gente precisa saber a respeito é o quê? Que o dom é uma ação divina, ok? Não é a sua força, não é na sua habilidade, não é naquilo que você pode fazer por sua força humana, mas é uma ação divina. É Deus quem opera, ok? A segunda coisa é a ação de Deus na igreja. O dom serve para Deus agir na igreja, no corpo. A terceira coisa é a interação da Trindade. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 6 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Olha só que importante isso, queridos. Existem variedades de dons, mas a ligação que faz nós agir através do dom é o mesmo, é o Espírito Santo, ok? Não adianta você ter dom se você não tem o Espírito que faz ele agir, entendeu? Então, quando Deus nos libera o dom, Deus também libera a capacidade de ele agir através do Espírito, certo? Paulo está sendo muito específico sobre isso, quando ele diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Olha que poderoso. Existem vários trabalhos, existem várias áreas para você fluir dentro do corpo, mas para quem você trabalha é o mesmo. O Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o Pai é o mesmo. Lembra do Pai Nosso? O pão nosso e o Pai nosso, ok? O pão é nosso e o Pai também é nosso. Então Paulo está sendo muito poderoso nisso que ele está colocando aqui, porque é o seguinte, nós podemos fazer várias coisas, mas entendendo que para quem nós estamos fazendo é a mesma pessoa. Você pode pregar, que pregue para o Senhor. Você pode limpar a igreja, que limpe para o Senhor. Você pode louvar a Deus, que louve para o Senhor. Se levantar as suas mãos, levante para o Senhor. Isso é importante a gente entender, que a operação de Deus dentro da igreja, ela vem através dos dons,
mas ela só flui através do Espírito. Ela só glorifica a Deus quando ela é feita pelo Espírito Santo e quando ela é feita para Deus, ok? Olha como poderoso isso. Os dons do Espírito Santo, os ministérios de Cristo, as operações são de Deus, ok? Olha só que poderoso. Primeiro, os dons são do Espírito Santo. O Espírito Santo age através dos dons. Os ministérios, os serviços, ok? Aquilo que você vai prestar a Deus dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, certo? Existem vários ministérios. Existe o ministério profético, existe o ministério apostólico, existe o ministério evangelístico, existem os ministérios mestre e existe o ministério de doutor, ok? São 5 ministérios que eles servem para edificação do corpo, ok? 5 ministérios que servem para edificação do corpo de Cristo, ou seja, são 5 ministérios que vão edificar o corpo. Profeta, apóstolo, mestre, doutor e evangelista. 5 ministérios que edificam o corpo de Cristo. E pode, dentro de uma denominação, ter os 5? Pode, pastor, com certeza. Pode você ter um apóstolo dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, numa denominação. Você pode ter um evangelista, você pode ter um apóstolo, você pode ter um profeta, você pode ter um doutor e você pode ter um mestre. Eles podem fluir, essa é a vontade do Senhor, que eles fluam dentro do corpo, ok? Então essa parte é importante da gente entender, que os dons, querido, os dons, eles são para o Espírito Santo. O Espírito Santo te impulsiona para você agir naquela habilidade que Deus te deu, na dádiva que o Senhor te deu, ok? Os ministérios, o serviço que você presta ao corpo de Cristo, o serviço que você vai prestar ao Senhor, você está prestando ele para a glória de Cristo Jesus. Você está trabalhando para Cristo, não é para um pastor, não é para uma denominação. Você está trabalhando para Cristo Jesus. As operações, toda a finalidade do que se é feito é para a glória de Deus. Amém? Ok? Essa é a nossa primeira aula. Os dons a uma ação divina. Essa é a primeira aula. Uma ação divina. Entendeu? Essa é a primeira aula que nós estamos tendo hoje.